Eu nunca gostei de humilhação pública. Mas naquela tarde, quando dobrei a curva do curral, foi exatamente isso que eu vi. Meu próprio capataz, dedo apontado para uma funcionária, como se ela fosse uma criminosa. "Você está mentindo!" ele gritava. Ela tremia, mas não chorava. "Eu só quero receber o que é meu." E foi nesse momento que eu entendi que algo estava muito errado dentro da minha própria fazenda. Porque ninguém aqui trabalha com medo. E se tinha alguém roubando, não era quem estava sendo acusada. O que eu descobri nos minutos seguintes quase me fez perder a confiança em quem eu mais confiava. Minha fazenda fica no interior de Goiás, quase encostando na divisa com Tocantins. É um pedaço de terra que herdei do meu pai e que ele herdou do pai dele. Chão vermelho, pasto seco na maior parte do ano. Cerca velha que eu mesmo conserto quando quebra. Não é grande, mas dá para o gasto. Alguns animais, uma horta teimosa que insiste em brotar mesmo com pouca chuva e muito silêncio. Silêncio demais. Tomei café preto, amargo, sem açúcar. Não me acostumei com o gosto, mas também não vejo razão para mudar. Comi um pedaço de pão que sobrou de ontem e saí para o terreiro. O céu ainda estava escuro, mas já dava para ver a linha fina de claridade no horizonte. O ar da madrugada era fresco, quase gelado, e trazia cheiro de terra seca, misturado com esterco de gado. Cheiro de fazenda. Cheiro de vida que continua mesmo quando a gente não quer. Trovão estava no curral, mastigando capim, com aquela calma de quem não tem pressa nenhuma. Ele é um baio grande, forte, com uma mancha branca no peito que parece um coração partido ao meio. Comprei ele de um tropeiro que passou por aqui uns 10 anos atrás. Na época, Marlene ainda estava viva e riu quando eu disse que o nome do cavalo era Trovão. "Trovão?" ela repetiu sorrindo. "Esse bicho é manso que nem ovelha." "Pode ser. Mas ele aguenta a estrada, não reclama do sol, não tem medo de cobra e nunca me deixou na mão. Para mim, isso vale mais que nome bonito." Coloquei a sela nele devagar, ajeitando os arreios com cuidado. Trovão balançou a cabeça, como se estivesse concordando que era hora de ir. Montei e saí pelo portão da fazenda. A estrada de chão à frente era larga, poeirenta, cheia de pedras soltas e buracos que a última chuva tinha aberto. Não tinha ninguém por perto. Nunca tem. O vilarejo mais próximo fica a quase 2 horas de cavalo. Chama Lagoa Seca, mas de lagoa não tem nada. Só um açude que seca metade do ano e uma igreja velha cercada de casas pequenas, todas pintadas de branco ou azul desbotado. Eu vou lá de vez em quando para comprar mantimentos, trocar uma palavra ou outra com o dono do armazém e voltar. Não sou de conversa. Aprendi que quanto menos a gente fala, menos a gente se arrepende. Segui pela estrada principal até a bifurcação que leva para o pasto do fundo. Meu plano era verificar a cerca lá atrás, onde o gado costuma forçar a passagem para comer o capim do vizinho. Não que o vizinho reclame. Ele também é velho, também mora sozinho, e acho que já desistiu de brigar por cerca há muito tempo. O sol começou a subir, devagar, pintando o céu de laranja e rosa. O calor veio junto, daquele jeito seco que gruda na pele e faz a garganta arranhar. Trovão seguia no trote leve, levantando poeira vermelha com cada passo. Eu olhava a paisagem sem pensar em nada, ou tentando não pensar. As árvores tortas do cerrado, os cupinzeiros gigantes, o canto distante de uma seriema que devia estar caçando lagarto. Tudo sempre igual. Foi quando passei pela curva perto do córrego seco que algo mudou. No começo, achei que fosse impressão. Um vulto na beirada da estrada, meio escondido atrás de uma moita de capim alto. Puxei as rédeas e Trovão parou na hora, orelhas atentas. Fiquei parado também, só olhando. Não era bicho, era gente. Uma figura pequena, curvada, sentada no chão com a cabeça baixa. Parecia uma mulher, mas eu não tinha certeza. A distância ainda era grande e o sol batia forte nos olhos. Esperei um pouco quieto, sentindo o coração bater mais rápido sem entender por quê.
Então a figura se mexeu, levantou a cabeça devagar, e mesmo de longe eu vi que estava olhando para mim. Não era medo no olhar. Era outra coisa, algo pior, era desistência. Toquei trovão para frente devagar, sem fazer barulho. Quanto mais perto eu chegava, mais claro ficava. Era uma mulher mesmo, velha, com o rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Cabelo grisalho preso num coque frouxo, roupa simples rasgada na barra, pés descalços cobertos de terra e arranhões. Ela estava sentada com as costas apoiadas numa pedra, os braços caídos ao lado do corpo, a respiração fraca. Desci do cavalo e me aproximei devagar. "A senhora está bem?" A pergunta saiu automática, mas eu já sabia a resposta. Ela não estava bem, estava longe de estar bem. Ela me olhou com olhos fundos, cansados, e demorou para responder. "Água." A voz saiu rouca, quase um sussurro. Voltei para o cavalo, peguei o cantil que eu sempre carrego amarrado na sela e voltei. Me ajoelhei ao lado dela e ofereci a água. Ela bebeu devagar, com dificuldade, como se até engolir doesse. Parte da água escorreu pelo canto da boca, molhando o vestido velho. "Quantas horas a senhora está aqui?" Ela fechou os olhos. "Não sei, desde ontem à noite." O peito apertou. "Desde ontem à noite. Quase 20 horas sozinha, no meio do nada, sem água, sem comida, sem ajuda. Se eu tivesse passado por outro caminho, se eu tivesse demorado mais uma hora..." Não quis terminar o pensamento. "O que aconteceu?" Ela abriu os olhos de novo, mas o olhar estava distante. Eu estava indo para a casa da minha filha, em Lagoa Seca. Peguei carona com um caminhoneiro que disse que passava por lá, mas ele me deixou aqui. Disse que ia buscar ajuda porque o caminhão quebrou, mas não voltou. A raiva subiu rápido, quente, queimando no peito. "Que tipo de desgraçado faz isso?" Ela não respondeu. Acho que nem tinha força para sentir raiva. Olhei ao redor. Estrada vazia, sol a pino, nenhum sinal de ajuda vindo. Se eu não tivesse passado por ali naquele momento exato... "A senhora vai comigo", eu disse firme. "Vou levar a senhora para minha fazenda. Lá tem comida, água, sombra. Depois a gente vê como chegar na sua filha." Ela me olhou como se não acreditasse no que estava ouvindo. "O senhor faria isso?" "Já estou fazendo." Ajudei ela a se levantar. O corpo era leve demais, frágil, como se fosse quebrar a qualquer momento. Ela cambaleou e eu segurei firme. "Consegue montar?" Ela olhou para o cavalo e balançou a cabeça. "Não tenho força." Montei primeiro, me ajeitei na sela e estendi a mão. "Eu puxo. A senhora só precisa se segurar." Levou um tempo, mas ela conseguiu. Sentou na garupa, as mãos tremendo enquanto se agarravam na minha cintura. Trovão aguentou o peso extra sem reclamar, como sempre. Virei o cavalo e comecei a voltar para a fazenda. O caminho que antes parecia curto, agora parecia interminável. Eu sentia o corpo dela balançando para frente e para trás a cada passo do cavalo, fraco, quase desmaiando. "Aguenta mais um pouco", eu disse, sem olhar para trás. "Já está perto." Mas não estava perto. Ainda faltava quase uma hora. E eu sabia que cada minuto contava. O sol batia forte, a poeira subia, e Trovão seguia firme pela estrada de chão. Eu apertei as rédeas, tentando não pensar no que teria acontecido se eu tivesse escolhido outro caminho naquela manhã. Às vezes, a vida se salva por um fio, e às vezes a gente nem percebe que estava segurando esse fio o tempo todo. A chegada. A fazenda apareceu no horizonte como um porto seguro depois de tempestade. Eu senti o corpo da mulher pesar mais contra minhas costas. Ela estava perdendo as forças. As mãos que antes se agarravam firme na minha cintura, agora mal conseguiam se segurar. Toquei Trovão mais rápido, mas sem forçar demais. Não podia arriscar ela cair. "Só mais um pouquinho", eu disse, a voz saindo mais alta que o normal. "Já dá para ver a porteira." Ela não respondeu. O coração apertou. Virei a cabeça de leve, tentando ver se ela ainda estava consciente.
A senhora está me ouvindo? Um gemido baixo. Estou... Passei pelo portão de madeira que marca a entrada da propriedade. As tábuas velhas rangeram com o vento. Trovão conhecia o caminho de olhos fechados e seguiu direto para o terreiro. 2 cachorros vieram correndo, latindo, mas pararam quando me viram. Balançaram o rabo e voltaram para a sombra da varanda. Parei o cavalo na frente da casa. Desci rápido e me virei para ajudá-la. O rosto dela estava pálido, suado, os lábios rachados. Ela tentou descer sozinha, mas as pernas falharam. Segurei ela antes que caísse. Calma, eu pego a senhora. Passei o braço por baixo dos joelhos dela e a levantei. Era leve, leve demais. Subi os 3 degraus da varanda e empurrei a porta com o ombro. A casa cheirava a fechado, como sempre. Fazia tempo que eu não abria as janelas direito. Levei ela até o quarto de hóspedes. O mesmo quarto que um dia foi da minha sogra, antes dela falecer. A cama estava arrumada, mas o lençol tinha aquele cheiro de roupa guardada há muito tempo. Deitei a mulher com cuidado, ajeitando a cabeça no travesseiro. Ela gemeu baixinho e fechou os olhos. Vou buscar água fresca e comida, eu disse. Não saia dessa cama. Ela fez um sinal com a cabeça, quase imperceptível. Voltei para a cozinha. Minha cozinha sempre foi simples. Fogão a lenha de um lado, pia do outro, mesa de madeira no meio com 2 cadeiras. Tinha uma jarra com água que eu tinha buscado do poço pela manhã. Enchi um copo e voltei para o quarto. Ela estava de olhos abertos, olhando para o teto. Toma, eu disse, ajudando ela a sentar um pouco. Bebe devagar. Ela obedeceu. Cada gole parecia custar um esforço enorme. Quando terminou, encostou a cabeça de novo no travesseiro e soltou um suspiro longo. Obrigada. A voz saiu fraca, mas tinha gratidão ali. Gratidão verdadeira. Descansa um pouco, depois eu trago comida. Saí do quarto e fechei a porta devagar. Fiquei parado no corredor por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. Tinha uma mulher doente dentro da minha casa, uma desconhecida. Eu não sabia o nome dela, não sabia quem era a filha que ela procurava, não sabia nada, mas também não podia ter deixado ela na estrada. Voltei para o terreiro. Trovão ainda estava parado onde eu tinha deixado, esperando. Tirei a sela, passei a mão no pelo dele, levei ele até o bebedouro. Ele bebeu com calma, bufando de vez em quando. Bom trabalho, velho, eu disse, batendo de leve no pescoço dele. Quando voltei para casa, o sol já estava alto e o calor tinha tomado conta de tudo. Abri as janelas do quarto de hóspedes para deixar o ar circular. A mulher estava dormindo. Respiração fraca, mas constante. Melhor assim. Fui para a cozinha preparar algo leve. Tinha arroz de ontem na panela, um pedaço de frango cozido e uns legumes que eu tinha colhido da horta. Esquentei tudo no fogão a lenha, fiz um caldo simples e coloquei numa tigela funda. Enquanto esperava a comida esfriar um pouco, pensei em Marlene. Ela sempre foi boa com gente doente. Quando alguém na vizinhança adoecia, era ela quem aparecia com chá, sopa, remédio caseiro. Tinha mão boa, sabia acalmar só com a presença. Eu não tinha esse dom. Eu só sabia trabalhar, calar a boca e seguir em frente. Mas ali, naquele momento, eu precisava tentar. Levei a tigela para o quarto. A mulher tinha acordado e estava olhando pela janela. Virou a cabeça quando me viu entrar. Trouxe comida, eu disse. Precisa comer alguma coisa. Ela tentou sentar sozinha, mas o corpo não obedecia. Ajudei ela, ajeitando os travesseiros nas costas. Peguei uma colher, enchi de caldo e levei até a boca dela. Abre. Ela hesitou. Eu consigo. Não consegue. Abre a boca. Ela obedeceu. Comeu devagar, colherada por colherada, em silêncio. Eu me senti estranho fazendo aquilo. Fazia anos que eu não cuidava de ninguém. Anos que eu não precisava. Quando a tigela estava pela metade, ela balançou a cabeça. Não consigo mais. Tá bom, já ajudou.
Coloquei a tigela na mesinha de cabeceira e me sentei na cadeira velha que ficava no canto do quarto. A cadeira de balanço que um dia foi da minha sogra. Ela rangeu quando eu sentei. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela olhava para a janela. Eu olhava para as minhas mãos. Foi ela quem quebrou o silêncio. Mas como o senhor se chama? Levantei os olhos. Sebastião, mas o pessoal me chama de Tião. Dona Irene, ela disse, a voz um pouco mais firme agora. É assim que me chamam. Dona Irene, repeti. A senhora disse que estava indo para a casa da sua filha. Ela mora longe? Em Lagoa Seca, no final da rua principal, casa azul com portão branco. Eu conhecia a rua. Conhecia quase todas as casas de Lagoa Seca. Não eram muitas. Ela sabe que a senhora estava vindo? Dona Irene desviou o olhar. Não. Eu ia fazer surpresa. Surpresa. A palavra ficou suspensa no ar, pesada. A senhora tem como avisar ela? Telefone, recado. Ela balançou a cabeça. Não tenho celular. E ela também não. Só indo lá mesmo. Fiquei pensando. Lagoa Seca ficava longe. 2 horas de cavalo em ritmo normal. Talvez menos se eu forçasse, mas não dava para deixar Dona Irene sozinha. Não no estado em que ela estava. Amanhã eu vou até lá, eu disse. Aviso sua filha, trago ela aqui ou levo a senhora de volta. Como a senhora preferir. Ela me olhou com os olhos marejados. O senhor faria isso? Já disse que sim. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Ela limpou rápido com as costas da mão. Eu pensei que ia morrer naquela estrada, ela disse, a voz tremendo. Pensei que ninguém ia passar, que eu ia ficar ali até acabar. O peito apertou de novo. Mas não acabou. A senhora está aqui, está viva e vai continuar viva. Ela assentiu devagar, como se estivesse tentando acreditar naquilo. Por que o senhor me ajudou? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei olhando para ela, tentando encontrar uma resposta que fizesse sentido. Porque eu tinha ajudado? Porque era o certo? Porque não tinha escolha? Porque se eu não ajudasse ia carregar aquilo para o resto da vida? Porque ninguém merece morrer sozinho numa estrada de chão. Eu disse finalmente. Ninguém. Dona Irene fechou os olhos. A respiração dela estava mais calma agora, mais tranquila. Descansa, eu disse levantando da cadeira. Qualquer coisa me chama, vou estar por perto. Ela não respondeu. Já tinha adormecido. Saí do quarto e fechei a porta devagar. O corredor estava escuro, apesar do sol lá fora. Fiquei ali parado por um momento, ouvindo o silêncio da casa. Um silêncio diferente, menos pesado. Tinha alguém vivo ali dentro além de mim, e de alguma forma isso mudava tudo. Voltei para o terreiro. Os cachorros vieram me fazer companhia, deitando aos meus pés. Olhei para o céu azul sem nuvens, para o pasto seco, para o portão de madeira que rangia com o vento. Eu não sabia o que estava por vir, mas algo dentro de mim tinha acordado naquela manhã. Algo que eu achei que tinha morrido junto com Marlene. Pequenos gestos. A noite caiu devagar sobre a fazenda, trazendo aquele frio seco que só o cerrado tem. Eu tinha passado a tarde inteira fazendo a lida de sempre, consertar cerca, verificar o gado, arrancar mato da horta, mas minha cabeça estava no quarto dos fundos. Toda hora eu entrava para ver se Dona Irene estava bem, se estava respirando direito, se precisava de alguma coisa. Ela dormiu quase o dia inteiro, acordando só para beber água e comer mais um pouco de caldo. Quando o sol começou a se despedir no horizonte, pintando o céu de roxo e laranja, eu entrei na casa para acender os lampiões. A energia aqui é fraca, cai direto. Então eu sempre tenho lampião a querosene de reserva. Coloquei um no corredor, outro na cozinha. A luz amarela dançava nas paredes, fazendo sombras compridas. Fui até o quarto de hóspedes. Bati de leve na porta antes de abrir. Dona Irene? Ela estava acordada, sentada na cama com as pernas para fora, os pés ainda não tocando o chão. Olhou para mim com um jeito meio envergonhado. Eu preciso ir no banheiro,
Entendi na hora. Vou ajudar a senhora a levantar. Me aproximei e ofereci o braço. Ela segurou com força, mais força do que eu esperava. Levantou devagar, testando as pernas. Cambaleou um pouco, mas ficou de pé. Consegue andar? Acho que sim. Fomos devagar pelo corredor, eu segurando ela pelo braço. O banheiro ficava logo ali, do lado do quarto. Abri a porta, acendi a luz. Vou esperar aqui fora, eu disse. Qualquer coisa, me chama. Ela entrou e fechou a porta. Fiquei ali parado, olhando para o chão, ouvindo o barulho da água caindo, o rangido da porta velha. Quando ela saiu, o rosto estava um pouco mais corado. Melhor? Perguntei. Melhor. Voltamos para o quarto. Ela deitou de novo, mas dessa vez não parecia tão fraca. Os olhos estavam mais atentos, mais presentes. O senhor mora sozinho aqui? Ela perguntou. Moro. Há quanto tempo? Respirei fundo. 8 anos. Desde que minha esposa faleceu. Ela fez um som baixo, como se entendesse sem precisar de mais palavras. Deve ser difícil. É, mas a gente se acostuma. Mentira, a gente nunca se acostuma. A gente só aprende a carregar. E a senhora? Perguntei, tentando desviar o assunto. Há quanto tempo não vê sua filha? O rosto dela mudou. Ficou mais triste, mais pesado. Faz quase 1 ano. 1 ano. Tempo demais. Brigaram? Ela olhou para as próprias mãos. Não foi bem briga. Foi distância. Ela casou, mudou para Lagoa Seca, começou vida nova. Eu fiquei na roça onde sempre morei. No começo ela vinha me visitar, depois foi espaçando, depois parou. Conhecia essa história, conhecia bem. E o senhor decidiu ir atrás dela. Decidi. Cansei de esperar. Peguei minhas coisas, fechei a casa e saí. Pensei que se eu aparecesse de surpresa, ela ia ficar feliz. Ia ver que eu ainda importo. A voz dela falhou no final da frase. Ela vai ficar feliz, eu disse. Com certeza vai. O senhor acha? Tenho certeza. Não tinha certeza de nada. Mas às vezes a gente precisa mentir para dar esperança. Fiquei mais um pouco ali, conversando sobre coisas pequenas. Ela me contou que tinha perdido o marido há 5 anos, que vivia de uma aposentadoria pequena, que tinha uma horta e algumas galinhas. Vida simples, vida parecida com a minha. Quando a noite ficou mais fechada, me levantei. Vou preparar janta. A senhora come alguma coisa? Se não for incômodo, não é. Fui para a cozinha e coloquei lenha no fogão. Esquentei feijão, fiz arroz novo, fritei uns ovos, nada elaborado. Comida de fazenda. Comida que enche a barriga e aquece o peito. Quando estava pronto, arrumei 2 pratos. Um para ela, outro para mim. Levei o dela primeiro, ajeitei na mesinha de cabeceira. Come o que conseguir, eu disse. Ela pegou o garfo e comeu devagar. Não reclamou. Não pediu sal, pimenta, nada. Só comeu. Voltei para a cozinha e comi sozinho, como sempre. Mas dessa vez era diferente. Eu sabia que tinha alguém ali, alguém vivo, respirando, existindo. Depois que terminei, lavei as vasilhas, apaguei o fogo, guardei tudo no lugar. Quando voltei para o quarto dela, Dona Irene tinha comido quase tudo. Estava bom, ela disse, e eu vi que não era só educação. Era verdade. Peguei o prato vazio e sorri de leve. Amanhã faço melhor. Ela me olhou com um brilho diferente nos olhos. O senhor é um homem bom, seu Tião. Não soube o que responder. Desviei o olhar. Descansa. Amanhã cedo eu saio para Lagoa Seca. Vou avisar sua filha. Obrigada. De coração. Saí do quarto e fechei a porta. O corredor estava silencioso, só o lampião crepitando baixinho. Fui até meu quarto, tirei as botas, deitei na cama vestido mesmo. O teto estava cheio de sombras. Fiquei olhando para elas, pensando. Fazia muito tempo que eu não cuidava de ninguém. Muito tempo que eu não precisava pensar em outra pessoa além de mim. E agora, de repente, tinha uma mulher no quarto ao lado.
Uma desconhecida que dependia de mim. Devia me sentir incomodado, mas não me sentia. Me sentia útil. Acordei com o galo cantando. A casa ainda estava escura, só uma claridade fraca entrando pela janela. Me levantei, vesti as botas, lavei o rosto na bacia que fica no banheiro. A água estava gelada. Acordou de vez. Fui até o quarto de Dona Irene e bati de leve. "Tá acordada?" "Estou." A voz veio de dentro, mais forte que ontem. Abri a porta. Ela estava sentada na cama, já de pé quase, tentando se levantar sozinha. "Calma", eu disse. "Não força. Eu estou melhor. De verdade." E parecia mesmo. O rosto tinha mais cor. Os olhos estavam mais vivos. Bom sinal. Mas ainda assim vai ficar aqui descansando enquanto eu vou até Lagoa Seca. "O senhor vai mesmo?" "Vou. Já disse." Ajudei ela a se levantar, levei até o banheiro, esperei do lado de fora. Quando ela saiu, parecia outra pessoa. Ainda fraca, mas sem aquele ar de quem tinha desistido. "Vou deixar café pronto na cozinha", eu disse. "Pão, manteiga, tudo fácil de pegar. Se sentir fome, come. Se sentir fraqueza, deita. Eu volto antes do meio-dia. E se acontecer alguma coisa?" "Não vai acontecer nada, mas se acontecer, grita. Os cachorros estão aí fora, eles latem se precisar." Ela assentiu, mas via a preocupação no rosto. "Vai ficar tudo bem", eu disse mais firme. "Confie em mim." "Eu confio." Essas duas palavras mexeram comigo mais do que deviam. Saí da casa, selei trovão, enchi o cantil com água fresca. O sol estava nascendo, tímido, espalhando luz rosada nos pastos. O ar cheirava a orvalho e terra molhada, mesmo sem ter chovido. Cheiro de madrugada. Montei no cavalo e olhei para casa uma última vez. Dona Irene estava na janela do quarto, me observando. Acenei. Ela acenou de volta. Toquei trovão e saí pelo portão. A estrada até Lagoa Seca era longa, mas eu conhecia cada curva, cada pedra, cada árvore torta. Trovão seguia no trote firme, sem pressa, mas sem perder tempo. O sol foi subindo, o calor foi chegando, e eu ia pensando no que dizer quando encontrasse a filha de Dona Irene. Como explicar que a mãe dela tinha quase morrido numa estrada? Como contar sem assustar demais, mas sem mentir também? Não tinha resposta fácil. Lagoa Seca apareceu no horizonte depois de quase 2 horas. O vilarejo era pequeno, casas espalhadas sem ordem, ruas de chão batido, igreja branca no centro. Algumas pessoas já estavam na rua, carregando balde, varrendo porta, conversando na sombra. Segui pela rua principal até achar a casa azul com portão branco. Não foi difícil. Era a única assim na rua. Desci do cavalo, amarrei trovão num poste e fui até o portão. Bati palma. "Ô de casa!" Uma mulher apareceu na porta. Devia ter uns 40 anos, cabelo preso num rabo de cavalo, avental sujo de farinha. Olhou para mim com desconfiança. "Pois não? A senhora é filha de Dona Irene?" O rosto dela mudou na hora. "Sou. Por quê? Aconteceu alguma coisa?" "Sua mãe está na minha fazenda. Ela passou mal na estrada, mas está bem agora. Eu vim avisar." A mulher ficou pálida. "Como assim passou mal? O que ela estava fazendo na estrada?" "Vindo para cá, para te ver." Ela colocou a mão na boca, os olhos arregalados. Meu Deus, eu nem sabia. Ela não avisou. Ela queria fazer surpresa. A mulher começou a chorar, não um choro de desespero, um choro de culpa. Eu devia ter ido visitar ela, devia ter, mas o tempo passa e a gente vai deixando. O importante é que ela está viva, eu disse, e está esperando a senhora. Ela limpou as lágrimas rápido, entrou correndo na casa e voltou com uma sacola. "Eu vou agora. Posso ir com o senhor?" "Pode, mas é longe. 2 horas de cavalo." "Não importo. Vou a pé se precisar." Olhei para ela e vi a mesma determinação que Dona Irene tinha nos olhos. "Sobe na garupa. A gente vai junto."
Ela trancou a casa, gritou para o vizinho que ia sair e subiu no cavalo atrás de mim. Trovão reclamou um pouco do peso extra, mas obedeceu. Voltamos pela mesma estrada. Dessa vez eu ia mais devagar. Não tinha pressa. O importante já estava feito. A filha de Dona Irene não parou de falar o caminho inteiro. Contou que tinha se sentido culpada por não visitar a mãe, que o marido sempre arranjava desculpa, que ela mesma também tinha se acomodado. Culpa velha, guardada, saindo agora em forma de palavras atropeladas. Eu só escutava. Não tinha conselho para dar. Não era meu lugar. Quando chegamos na fazenda, o sol já estava alto. Dona Irene estava sentada na varanda, enrolada numa coberta tomando café. Quando viu a gente, se levantou rápido. A filha desceu do cavalo antes mesmo dele parar completamente e correu. "Mãe!" As duas se abraçaram ali no terreiro, chorando, rindo, falando ao mesmo tempo. Eu fiquei de longe, segurando as rédeas de Trovão, só observando. Às vezes a gente precisa se perder para ser encontrado. E às vezes a gente precisa de um estranho para voltar para casa. Nuvens escuras. Elas ficaram ali no terreiro por um tempo que pareceu não ter fim. Mãe e filha, abraçadas, chorando, rindo, falando coisas que só quem ama entende. Eu deslei Trovão. Levei ele para o curral. Dei água e comida. Deixei as duas sozinhas. Não era momento meu. Era delas. Quando voltei para a varanda, elas estavam sentadas no banco de madeira que fica embaixo da janela. A filha, que me disse que se chamava Célia, segurava a mão da mãe com força, como se tivesse medo que ela sumisse de novo. "Seu Tião", Célia me chamou, os olhos ainda vermelhos. "Não sei como agradecer o que o senhor fez. Se não fosse o senhor..." Balancei a cabeça. "Fiz o que qualquer um faria." "Não é verdade. Muita gente teria passado direto, fingido que não viu. O senhor não. O senhor parou. Não sabia o que dizer. Desviei o assunto. Dona Irene precisa descansar ainda. A senhora pode ficar aqui o tempo que precisar. Tem comida, tem lugar para dormir. Eu não quero incomodar." "Não incomoda." Célia olhou para a mãe, depois para mim e assentiu. "Então vamos ficar hoje. Amanhã cedo eu levo ela de volta para casa. Ou melhor, levo ela para minha casa. Ela vai morar comigo daqui para frente." Dona Irene abriu um sorriso fraco. "Não precisa disso, filha." "Precisa sim. Acabou isso de a senhora morar sozinha naquela roça. A partir de agora, a senhora fica comigo." Vi os olhos de Dona Irene encherem de lágrimas de novo. Lágrimas boas dessa vez. Deixei elas conversando e fui para a cozinha preparar almoço. Não era nada demais. Arroz, feijão, uma carne seca que eu tinha de molho desde ontem, batata cozida. Enquanto cozinhava, ouvia as vozes delas na varanda, baixinhas, íntimas. Vozes de quem estava consertando algo que tinha quebrado faz tempo. Quando a comida ficou pronta, chamei as duas. Comemos na mesa da cozinha, os três juntos. Célia não parava de falar, contando da vida dela, do marido, da casa, dos planos. Dona Irene só escutava, sorrindo, comendo devagar. Eu ficava em silêncio na maior parte do tempo, só respondendo quando perguntavam alguma coisa. Depois do almoço, Dona Irene disse que estava cansada. Célia a levou para o quarto, ajudou ela a deitar, ficou ali um tempo. Quando voltou para a cozinha, eu estava lavando as vasilhas. "Ela dormiu", Célia disse. "O senhor tem um cigarro?" "Não fumo." "Melhor ainda. Eu também não. Só perguntei porque meu pai fumava. E sempre que ficava nervoso, pedia um cigarro." Ela puxou uma cadeira e sentou. "A senhora está nervosa?" Perguntei, enxugando um prato. "Estou. Muito. Não consigo parar de pensar no que poderia ter acontecido. Se o senhor não tivesse passado por aquela estrada, se tivesse demorado mais um dia, mas eu passei, e ela está viva." "É, mas foi por pouco." Silêncio. O vento bateu na janela, trazendo um cheiro diferente. Cheiro de chuva.
Olhei para o céu pela janela. Estava ficando escuro. Nuvens pesadas, cinzentas, se acumulando no horizonte. Nuvens de tempestade. Vai chover, eu disse. Célia levantou e foi até a porta. Olhou para o céu também. E parece que vai ser forte. Tinha razão. O vento estava mudando, ficando mais frio, mais rápido. As árvores balançavam com força. Os cachorros tinham se escondido embaixo da varanda. Quando chove aqui, a estrada alaga? Célia perguntou. Depende. Se for chuva forte, sim. Tem um trecho perto do córrego que enche rápido. Fica impossível passar. Ela olhou para mim, preocupada. A gente devia ir embora agora, então, antes da chuva chegar. Olhei para o céu de novo. As nuvens estavam cada vez mais escuras, mais baixas. Relâmpagos começavam a riscar o horizonte. Já é tarde, eu disse. A chuva vai pegar a gente no meio do caminho. Melhor esperar passar. E se não passar hoje? Então a senhora fica mais uma noite. Não tem problema. Ela respirou fundo, mas concordou. Os primeiros pingos começaram a cair minutos depois. Pingos grossos, pesados, que batiam no chão levantando poeira. Depois veio o temporal. Chuva forte, daquelas que parecem que vão arrancar o telhado. O vento uivava, as janelas tremiam e a água caía como cachoeira. Fechei todas as portas e janelas. Acendi os lampiões mesmo ainda sendo tarde. A casa ficou escura, abafada, com aquele cheiro de terra molhada entrando pelas frestas. Célia foi até o quarto ver a mãe. Voltou rápido. Ela está dormindo ainda, nem acordou com o barulho. Melhor assim. Ficamos na sala, eu sentado numa cadeira velha, Célia no sofá que tem mola quebrada. A chuva batia no telhado de zinco fazendo um barulho ensurdecedor. Relâmpagos iluminavam a casa inteira por segundos, seguidos de trovões que faziam as paredes tremerem. Chuva forte, Célia disse, a voz quase sumindo no meio do barulho. Vai durar a noite toda. E durou. A noite caiu e a chuva continuou. Preparei uma janta simples, mas nenhum de nós tinha muita fome. Comemos pouco, conversamos menos ainda. O barulho da chuva tomava conta de tudo. Quando o relógio marcou 9 da noite, Célia foi ver a mãe de novo. Demorou mais tempo dessa vez. Quando voltou, o rosto estava diferente. Seu Tião, acho que minha mãe não está bem. Levantei rápido. O que foi? Ela está quente, muito quente, e suando frio. Meu estômago apertou. Fui até o quarto. Dona Irene estava deitada, coberta até o pescoço, tremendo. O rosto estava vermelho, suado. Toquei a testa dela. Estava pegando fogo. Dona Irene, eu chamei. A senhora está me ouvindo? Ela abriu os olhos devagar. O olhar estava confuso, distante. Tão frio, ela sussurrou. Ela está com febre, Célia disse atrás de mim, a voz tremendo. Febre alta. Peguei um pano limpo, molhei na bacia de água que tinha no quarto, torci e coloquei na testa dela. A água esquentou na hora. Pode ser insolação, eu disse. Ela ficou horas no sol, sem água. O corpo ainda está se recuperando. Ou pode ser infecção, Célia completou. Os pés dela estavam machucados, cheios de cortes. Olhei para os pés de Dona Irene. Célia tinha razão. Estavam enfaixados, mas dava para ver que estavam inchados. A gente precisa levar ela para o médico, Célia disse, o pânico subindo na voz. Agora. Olhei para a janela. A chuva continuava forte. Relâmpagos iluminavam a noite toda hora. O vento tinha arrancado um galho da árvore do quintal. Eu tinha ouvido o estrondo. Não dá, eu disse. A estrada deve estar alagada, e mesmo que não estivesse, ela não aguenta a viagem no estado que está. Então, o que a gente faz? Respirei fundo, tentando pensar. O posto de saúde mais próximo ficava em Lagoa Seca. 2 horas de cavalo em tempo bom. Com a chuva, impossível. O telefone da fazenda não funcionava há meses. A linha tinha caído numa tempestade e ninguém tinha vindo consertar. Não tinha vizinho perto. Não tinha ajuda. Estávamos sozinhos. Vou fazer o que posso,
eu disse. Daí tenho alguns remédios aqui. Analgésico, antitérmico. Vou dar para ela ver se a febre abaixa. E se não abaixar? Olhei para Célia. Vi o medo nos olhos dela. O mesmo medo que eu estava sentindo. Vai abaixar, eu disse, com uma firmeza que não sentia. Vai dar tudo certo. Fui até o armário da cozinha onde eu guardava remédios. Tinha pouca coisa. Dipirona, paracetamol, pomada para machucado, gaze. Peguei tudo e voltei. Dei 2 comprimidos para Dona Irene com água. Ela engoliu com dificuldade. Troquei o pano da testa, coloquei outro mais frio. Célia ficou do outro lado da cama, segurando a mão da mãe. Mãe, escuta, vai ficar tudo bem. O senhor está cuidando da gente. A febre vai passar. Dona Irene não respondeu. Só gemia baixinho. Ficamos ali, eu, Célia e Dona Irene entre nós. A chuva batendo lá fora, o lampião tremendo com o vento que entrava pelas frestas e o tempo passando devagar, pesado, como chumbo. A febre não baixava. Meia hora se passou. 1 hora. 2 horas. Eu trocava o pano na testa dela toda hora. Dava mais água, mais remédio, mas nada mudava. Dona Irene continuava queimando. Não está funcionando, Célia disse, a voz quebrando. O remédio não está funcionando. Ainda é cedo, precisa dar tempo. E se não der tempo? Não respondi, porque não tinha resposta. Célia começou a chorar baixinho. Não era choro alto, dramático. Era um choro contido, desesperado, de quem sente que está perdendo algo que acabou de reencontrar. Eu não posso perder ela agora, ela disse. Não depois de tudo. Não agora. Olhei para Dona Irene. A respiração dela estava rápida demais. Irregular. O peito subia e descia com esforço. Toquei o pulso dela. As batidas estavam aceleradas. O medo que eu estava segurando voltou com força. Ela estava piorando. E eu não sabia o que fazer. A chuva lá fora continuava implacável, batendo no telhado como tambores de guerra. Os relâmpagos rasgavam o céu, iluminando o quarto por frações de segundo. E ali, naquela cama, entre lençóis velhos e cobertores pesados, Dona Irene lutava contra algo que eu não conseguia ver. Célia me olhou. Os olhos dela pediam algo que eu não podia dar. Um milagre. Mas eu não tinha milagres. Só tinha mãos calejadas, remédios fracos e uma vontade desesperada de não deixar aquela mulher morrer. Não ali. Não agora. Não depois de ter chegado tão perto de salvar ela. Não desiste de mim, Dona Irene. Eu disse baixinho, inclinando perto do ouvido dela. A senhora aguentou uma noite inteira naquela estrada. Aguentou o sol, a sede, a solidão. Agora aguenta mais um pouco. Só mais um pouco. Ela não respondeu, mas continuou respirando. E enquanto ela respirasse, ainda tinha tempo. Ainda tinha esperança. Contra o tempo 3 da manhã. A chuva tinha dado uma trégua, mas o vento continuava forte, assobiando nas frestas da casa. Eu estava sentado na cadeira ao lado da cama, os olhos ardendo de cansaço, mas sem coragem de fechar. Célia tinha adormecido no sofá da sala, exausta de tanto chorar e rezar. Eu a tinha mandado descansar. Alguém precisava estar inteiro quando o dia clareasse. Dona Irene continuava queimando. Eu tinha tentado de tudo. Compressas frias na testa, nos pulsos, na nuca. Mais remédio, mais água, nada adiantava. A febre teimava em não baixar. E pior, a respiração dela estava cada vez mais difícil. Chiava. Fazia um som áspero, como se o ar estivesse raspando na garganta. Levantei e fui até a janela. O céu ainda estava negro, sem estrelas. Só nuvens pesadas que cobriam tudo. Lá fora, ouvi o barulho da água correndo. O córrego que ficava perto da fazenda devia estar cheio, talvez até transbordando. Não tinha como sair dali, não ainda. Voltei para a cadeira. Olhei para Dona Irene. O rosto dela estava ainda mais vermelho, os lábios rachados, a pele escaldante. Toquei a mão dela. Estava seca, quente demais. Aguenta, eu sussurrei.
Só aguenta até clarear. Aí eu te levo para o médico. Eu prometo. Ela não me ouviu. Ou se ouviu, não conseguiu responder. Fiquei ali, imóvel, sentindo o peso do tempo. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada respiração dela parecia que ia ser a última. E eu não conseguia fazer nada além de esperar. Esperar e rezar. Não que eu fosse homem de reza. Fazia anos que eu não pisava numa igreja. Fazia anos que eu não falava com Deus. Mas ali, naquela madrugada, com a vida de Dona Irene escorregando entre meus dedos, eu rezei. Rezei baixinho, com as palavras atrapalhadas, tentando lembrar das orações que minha mãe me ensinou quando eu era criança. Pai Nosso, Ave Maria. Palavras que pareciam distantes, estrangeiras, mas que saíram mesmo assim. Se o Senhor ainda está aí, eu disse para cima, para os caibros do teto, para o vazio. Não deixa ela morrer, não aqui, não agora. Ela só queria ver a filha, só isso, não é pedir demais. O silêncio foi a única resposta. 4 da manhã. Célia apareceu na porta do quarto, os olhos inchados, o cabelo desarrumado. Como ela está? Não menti. Mal. Ela entrou, se aproximou da cama, tocou o rosto da mãe. Largou a mão rápido. Meu Deus, ela está pegando fogo. Eu sei. A gente precisa fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Já estou fazendo tudo o que posso. Não está sendo suficiente. A voz dela saiu alta, desesperada. Eu entendi. Não era comigo a raiva. Era com a situação. Com a impotência. Eu sei. Eu disse calmo. Mas é tudo que eu tenho. Célia respirou fundo, tentando se controlar. Passou a mão no rosto, limpou as lágrimas que insistiam em cair. Desculpa, eu não queria gritar. É que eu não aguento ver ela assim. Eu também não. Ficamos ali, os dois, olhando para Dona Irene. Ela se mexeu de repente, virando a cabeça para o lado, gemendo. As pálpebras tremiam, mas não abriam. Ela está tendo febre alta demais, Célia disse. Pode dar convulsão. Pode. Não deixei ela terminar. Não vai dar. Eu não vou deixar. E como o senhor vai impedir? Não tinha resposta para isso, mas também não podia ficar parado. Levantei, saí do quarto, fui até a cozinha, abri todos os armários, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar. Tinha chá de camomila, chá de boldo, erva cidreira. Marlene sempre dizia que chá curava quase tudo. Não sei se acreditava, mas era o que eu tinha. Coloquei água para ferver. Preparei um chá forte de camomila misturado com erva cidreira. Adocei com mel. Voltei para o quarto com a caneca fumegante. Vamos tentar isso, eu disse. Célia olhou para o chá, depois para mim. Acha que vai funcionar? Não sei, mas não custa tentar. Sentei na cama, levantei a cabeça de Dona Irene devagar, encostei a caneca nos lábios dela. O chá escorreu pela boca, pelo queixo. Ela não engoliu. Dona Irene, eu chamei, mais alto. Precisa beber. Só um gole. Um só. Tentei de novo. Dessa vez, a garganta dela se mexeu. Ela engoliu. Pouco, mas engoliu. Isso, Célia sussurrou. Mais um pouco, mãe. Vai, bebe mais um pouco. Conseguimos dar mais 2 goles nela. O resto caiu fora. Mas pelo menos alguma coisa entrou. Deitei Dona Irene de novo. Ajeitei o travesseiro. A respiração dela continuava difícil, mas parecia um pouco menos áspera, ou talvez fosse só impressão minha. Vontade de acreditar que estava funcionando. 5 da manhã. A chuva voltou. Mais forte que antes. Batia no telhado com tanta força que eu achei que o zinco ia voar. O vento uivava como bicho ferido. As janelas tremiam. E Dona Irene continuava queimando. Célia tinha voltado para o sofá, mas não dormia. Ficava sentada, abraçada nas próprias pernas, balançando para frente e para trás. Eu continuava na cadeira, trocando as compressas, molhando os lábios dela com água, tocando o pulso para sentir as batidas do coração. As batidas estavam mais fracas. O pânico subiu na minha garganta feito bile. Não, não podia ser. Não depois de tudo. Dona Irene, eu chamei, segurando a mão dela.
Não, a senhora não vai desistir agora. A senhora me ouve? Não vai desistir. Ela não reagiu. Apertei a mão dela com mais força, como se pudesse passar minha força para ela, como se pudesse segurar ela nesse mundo só com a vontade. A filha da senhora está aqui, eu continuei, a voz saindo embargada. A Célia está aqui, esperando a senhora melhorar, esperando conversar de novo, abraçar de novo. A senhora não pode ir embora agora. Não pode. Silêncio. Só a respiração difícil dela, fraca e irregular. E de repente ela parou. Meu coração congelou. Dona Irene? Nada. Dona Irene? Coloquei a mão no peito dela. Não sentia nada. Encostei o ouvido. Silêncio. Não! Comecei a apertar o peito dela com as duas mãos, do jeito que vi os enfermeiros fazerem uma vez quando um peão caiu de cavalo. Apertava, soltava, apertava, soltava, rápido, desesperado. Volta! Eu gritava entre uma pressão e outra. Volta! Célia apareceu correndo na porta. O que foi? O que? Ela viu o que eu estava fazendo e gritou. Mãe! Correu até a cama, segurou a mão da mãe. Mãe, não! Não faz isso comigo! Não agora! Eu continuei, apertando, contando. 1, 2, 3, 4. Apertando, soltando. De novo, de novo, de novo. Os braços começaram a doer. O suor escorria pelo meu rosto. Mas eu não parei. Não podia parar. Respira! Eu gritava. Respira! 15 segundos, 20, 30, nada. Célia estava chorando, gritando o nome da mãe, apertando a mão dela como se pudesse puxar ela de volta. E então, um suspiro. Fraco, mas um suspiro. Parei na hora. Coloquei o ouvido no peito dela de novo. Tum-tum, tum-tum. O coração tinha voltado. Ela está viva, eu disse, a voz saindo rouca. Ela está viva. Célia soluçou alto, caindo de joelhos ao lado da cama. Graças a Deus. Graças a Deus. A respiração de Dona Irene voltou, fraca, mas regular. O peito subia e descia, devagar, mas subia. Sentei na cadeira, as pernas tremendo, o coração disparado. As mãos ardiam de tanto apertar, mas não importava. Ela estava viva, ainda estava viva. Olhei pela janela. O céu começava a clarear. Uma luz fraca, cinzenta, aparecia no horizonte. A chuva tinha diminuído, virou uma garoa fina, constante. Assim que der, eu disse, eu vou buscar ajuda. Tem um rádio velho no galpão. Vou ver se consigo falar com alguém em Lagoa Seca. Alguém que possa trazer um médico. E se não conseguir, vou na marra, levo o trovão, abro o caminho na estrada, chego em Lagoa Seca, nem que tenha que nadar. Célia me olhou com os olhos vermelhos. Obrigada, por tudo, por não ter desistido dela. Eu não sei desistir, eu disse, e percebi que era verdade. Fiquei mais um tempo ali, só observando. A febre de Dona Irene parecia ter baixado um pouco. Não muito, mas o suficiente para ela não estar mais em perigo imediato. A respiração estava mais calma, o rosto menos vermelho. Quando clareou de vez, saí da casa e fui até o galpão. A estrada estava alagada, cheia de lama, com galhos caídos e pedras roladas. Mas o pior tinha passado. Dava para sair. O rádio velho estava coberto de pó. Liguei. Chiou. Mexi nas frequências até achar o canal da delegacia de Lagoa Seca. Aqui é Sebastião da Fazenda Boa Esperança, eu disse no microfone. Tem uma emergência. Mulher com febre alta. Preciso de médico. Urgente. Chiado. Depois uma voz. Recebido, seu Tião. Vamos mandar o médico. Aguarde. Desliguei o rádio e respirei fundo. Ajuda estava vindo. Voltei para casa. Dona Irene continuava dormindo. Célia tinha deitado ao lado dela na cama, segurando a mão da mãe. Chamei o médico, eu disse. Deve chegar em algumas horas. Ela vai aguentar? Olhei para Dona Irene, para o peito subindo e descendo, para o rosto que agora parecia em paz. Vai, eu disse. Ela é forte, mais forte do que parece.
Enquanto o sol nascia lá fora, tímido, abrindo caminho entre as nuvens, eu entendi uma coisa. Às vezes, salvar alguém não é uma coisa só. É um monte de coisas pequenas, um gole de água, uma compressa fria, uma mão segurando, uma voz chamando de volta. É não desistir quando tudo diz para desistir. É acreditar que ainda tem tempo, mesmo quando parece que o tempo acabou. O caminho impossível. O médico não chegou em algumas horas. Passou a manhã inteira. Passou o meio-dia e nada. Eu tentei chamar no rádio de novo, mas só dava chiado. A linha devia ter caído com a tempestade. Ou o rádio tinha pifado de vez. Não importava. O resultado era o mesmo. Estávamos sozinhos de novo. Dona Irene tinha melhorado um pouco depois do susto da madrugada. A febre tinha baixado, a respiração tinha ficado mais regular. Ela até tinha aberto os olhos por uns minutos, reconhecido a filha, sussurrado algumas palavras. Célia tinha chorado de alívio. Eu também tinha sentido um peso sair do peito, mas a melhora não durou. Por volta das 2 da tarde, a febre voltou, mais alta que antes. Dona Irene começou a tremer de novo, a suar frio, a gemer baixinho. Os pés dela, que eu tinha enfaixado de novo pela manhã, estavam inchados, vermelhos, com listras escuras subindo pelas pernas. Infecção. Estava espalhando. Célia viu também. O rosto dela ficou pálido. Isso não é bom, ela disse, a voz tremendo. Isso é muito ruim. Eu sabia. Infecção no sangue, sepse. Já tinha visto um peão morrer disso anos atrás. Começou com um corte no pé, demorou para cuidar e quando foi ver, o veneno tinha tomado conta. 2 semanas depois, ele estava debaixo da terra. O médico não vem, Célia disse, virando para mim. Não dá mais para esperar. A gente precisa levar ela agora. Olhei pela janela. A estrada continuava ruim. Tinha parado de chover. Mas o chão estava encharcado, cheio de lama, com poças enormes. O córrego que cortava a estrada principal devia estar transbordando ainda. É perigoso, eu disse. A estrada está péssima. Se a gente tentar passar com ela nesse estado, e se a gente não tentar? Célia me interrompeu. O que acontece? Não precisei responder. As duas sabíamos. Respirei fundo, olhei para Dona Irene, deitada na cama, queimando de febre, o corpo lutando contra algo que eu não conseguia ver, mas que estava vencendo. Vou preparar trovão, eu disse. E vou ver se consigo fazer uma maca improvisada na garupa, alguma coisa para ela não cair. Eu vou junto. Não, a senhora fica. Se a gente não voltar até escurecer, tenta pedir ajuda no rádio de novo. Ou vai a pé até a fazenda do Joaquim, do outro lado do pasto. Ele tem caminhonete, pode ajudar. Mas, Célia, eu disse firme, eu preciso ir rápido. Sozinho é mais fácil. Confie em mim. Ela hesitou, mas assentiu. Saí correndo para o galpão. Peguei cordas, lonas, madeira. Improvisei uma espécie de assento amarrado na garupa de trovão, com apoio nas costas e nas laterais. Não era confortável, mas ia segurar. Tinha que segurar. Voltei para casa. Célia tinha vestido a mãe com roupas secas, enrolado ela numa coberta grossa. Juntos, carregamos Dona Irene até o terreiro. Ela estava consciente, mas confusa. Os olhos abertos, mas sem foco. Vamos levá-la para o médico, eu disse perto do ouvido dela. Aguenta mais um pouco, só mais um pouco. Ela fez um som que podia ser sim. Subi em trovão primeiro, me ajeitei na cela. Célia me ajudou a colocar Dona Irene atrás de mim, sentada na maca improvisada. Amarrei as cordas em volta dela, passando pelos ombros, pela cintura, pelas pernas. Apertei bem, mas não demais. Ela gemeu quando a corda apertou, mas não reclamou. Pronto, eu disse. Célia, segura ela por um segundo enquanto eu ajusto. Ajeitei a posição. Testei se estava firme. Estava. Não ia cair. Mesmo que Trovão tropeçasse, ela ia ficar presa. Vão com Deus, Célia disse, os olhos cheios de lágrimas de novo. A gente volta.
eu disse, com médico e tudo. Toquei trovão e saímos pelo portão. A primeira parte da estrada estava ruim, mas dava para passar. Lama até o casco do cavalo, buracos cheios d'água, pedras soltas. Trovão ia devagar, testando o chão antes de cada passo. Eu segurava as rédeas com uma mão e com a outra segurava a Dona Irene, impedindo que ela tombasse para o lado. Aguenta aí, Dona Irene, eu dizia toda hora. Já estamos indo, logo menos tem médico te esperando. Ela não respondia. Só gemia baixinho, a cabeça caindo para frente. 15 minutos depois, chegamos no córrego. Meu estômago afundou. A água tinha transbordado. A estrada estava coberta, não dava para ver o chão. Só água barrenta, correndo rápido, levando galhos, folhas, tudo o que encontrava pela frente. A passagem, que normalmente tinha meio metro de profundidade, agora parecia um rio. Desci de trovão devagar, tomando cuidado para não desestabilizar Dona Irene. Amarrei as rédeas num tronco e fui até a beirada da água. Peguei um galho comprido e enfiei na correnteza, testando a profundidade. O galho afundou até a metade, 1 metro, talvez 1,5 metros no meio. Trovão era alto, mas não tanto. Se entrasse muito fundo, a água ia passar da barriga dele, ia arrastar. E Dona Irene, amarrada na garupa. Olhei para ela. A cabeça pendia para o lado, os olhos fechados, a respiração fraca. Cada segundo que passava era 1 segundo a menos. Não tinha escolha. Voltei para o cavalo, desamarrei as rédeas, montei com cuidado, ajeitando Dona Irene de novo. Trovão, eu disse, passando a mão no pescoço dele. Vai ter que confiar em mim, velho. E eu vou ter que confiar em você. Toquei ele para frente, devagar. As patas dianteiras entraram na água. Trovão hesitou, mas obedeceu. Mais um passo, mais outro. A água subiu até o joelho dele, até a barriga. A correnteza puxou. Trovão relinchou, assustado. Eu segurei firme as rédeas. Calma, devagar, você consegue. Mais um passo. A água agora batia na minha bota. Gelada, forte, tentando nos levar junto. Trovão lutava contra a correnteza, os músculos tensos, as patas escorregando nas pedras do fundo. Eu me inclinei para frente, tentando tirar peso da parte de trás. Dona Irene estava completamente encharcada agora, a coberta pesada de água. Estávamos quase no meio. Foi quando o Trovão pisou em falso. A pata traseira escorregou. Ele perdeu o equilíbrio. Por 1 segundo pensei que íamos cair. Todos nós. Na água, na correnteza, sem volta. Mas Trovão se recuperou, forçou as patas, achou apoio, se empurrou para frente. Mais 3 passos, 4, 5. A água começou a baixar, até a barriga, até o joelho, até o casco. E então, terra firme. Saímos do outro lado. Parei o cavalo, respirando pesado, o coração batendo tão forte que doía. Olhei para trás. A água continuava correndo, indiferente. Quase nos levou, quase, mas não levou. Virei para ver Dona Irene. Ela estava encharcada, tremendo, mas ainda presa nas cordas. Ainda respirando. Ainda estamos aqui, eu disse, mais para mim do que para ela. Ainda estamos aqui. Toquei trovão de novo, agora mais rápido. O pior tinha passado. A estrada dali para frente era melhor. Menos lama, menos buracos. Trovão galopava, as patas batendo firme no chão. Eu segurava Dona Irene com um braço, as rédeas com o outro e rezava. Rezava para chegarmos a tempo. Rezava para ela aguentar. Rezava para que tudo isso não fosse em vão. Lagoa Seca apareceu no horizonte depois de quase 1 hora. O vilarejo nunca tinha parecido tão bonito, tão vivo, tão cheio de esperança. Passei direto pelas casas, direto pelas pessoas que paravam para olhar, direto até o posto de saúde no final da rua principal. Parei trovão na frente da porta, praticamente pulei da cela. "Socorro!" eu gritei. "Preciso de médico! Agora!" A porta se abriu. Uma enfermeira saiu correndo, seguida pelo doutor Alencar.
o médico velho que atendia todo mundo no vilarejo. O que houve? Ele perguntou. Febre alta, infecção nos pés, quase morreu de madrugada. Está piorando. Ele olhou para Dona Irene, ainda amarrada na garupa. O rosto dele ficou sério. Traz ela para dentro, rápido. A enfermeira me ajudou a desamarrar as cordas. Juntos carregamos Dona Irene para dentro do posto. Colocamos ela numa maca. O doutor Alencar começou a examiná-la rápido, profissional. Pegou o estetoscópio, termômetro, olhou os pés dela. Infecção grave, ele disse. Precisa de antibiótico. Soro. Agora. A enfermeira correu para buscar. Eu fiquei ali parado, encharcado, sujo de lama, tremendo de cansaço e medo, só olhando. Ela vai ficar bem? Consegui perguntar. Doutor Alencar me olhou. Os olhos dele eram honestos, cansados, mas honestos. Chegou a tempo, ele disse. Mais 1 hora, talvez nem isso. Mas chegou a tempo. As pernas falharam. Me apoiei na parede para não cair. Chegamos a tempo. 3 palavras que valiam mais que qualquer outra coisa. A enfermeira voltou com a medicação. Dr. Alencar aplicou tudo, ajeitou o soro, cobriu Dona Irene com cobertores limpos e secos. Ela vai ficar internada aqui por alguns dias, ele disse. Mas vai sobreviver. Fechei os olhos, respirei fundo, senti o peso finalmente saindo dos ombros. Obrigado, eu disse. Obrigado, doutor. Não me agradeça. Agradeça a você mesmo. Por não ter desistido, por ter atravessado aquele córrego mesmo com a correnteza. Muita gente teria voltado para trás. Não tinha como voltar, eu disse. Não podia deixar ela morrer. Ele colocou a mão no meu ombro. E não deixou. Fiquei ali mais um tempo, só olhando Dona Irene dormindo na maca, agora limpa, medicada, segura. A respiração dela estava calma, o rosto menos vermelho. Ela ia ficar bem, ia viver. Saí do posto devagar, como se estivesse sonhando. Trovão estava do lado de fora, comendo capim que alguém tinha dado para ele. Passei a mão no pescoço dele. Bom trabalho, velho. Você salvou ela também. Ele bufou, como se dissesse que era só obrigação. Montei nele e voltei pela estrada. Dessa vez, mais devagar, sem pressa. A missão tinha sido cumprida. O córrego continuava cheio, mas eu sabia o caminho agora. Sabia onde pisar, onde não pisar. Trovão atravessou com cuidado, mas com confiança. Quando cheguei na fazenda, o sol já estava se pondo. Célia estava sentada na varanda esperando. Quando me viu, levantou num pulo. E aí? Ela gritou antes mesmo de eu descer do cavalo. Está viva. Está no posto. O médico disse que vai ficar bem. Célia começou a chorar. Dessa vez, lágrimas de alívio puro. Graças a Deus. Graças a Deus. Desci do cavalo, levei Trovão até o curral, tirei a sela molhada, dei água e ração para ele. Descansa agora, eu disse. Você merece. Quando voltei para casa, Célia tinha preparado café. Sentamos na varanda, em silêncio, tomando café preto e quente. O céu estava limpo agora, cheio de estrelas. O vento tinha passado. A tempestade tinha acabado. O senhor é um herói, Célia disse de repente. Não sou, eu respondi. Sou só um homem que não sabe desistir. Ela sorriu. Então o mundo precisa de mais homens assim. Ficamos ali, na varanda, olhando o céu escurecer por completo. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha feito algo que realmente importava. Algo que ia ficar, algo que valia a pena, o que fica. 3 dias depois, voltei à Lagoa Seca. Tinha deixado Célia ficar no posto com a mãe. Ela não quis sair de perto, e eu entendi. Voltei sozinho para a fazenda, cuidei dos animais, arrumei os estragos da tempestade, consertei o que tinha quebrado. A rotina voltou. Sol nascendo, sol se pondo, trabalho de sol a sol. Mas alguma coisa tinha mudado. A casa não estava mais silenciosa do mesmo jeito. Ainda era vazia, ainda tinha só eu lá dentro. Mas o silêncio era diferente, menos pesado.
como se alguém tivesse aberto uma janela que estava fechada há anos e deixado o ar entrar. Toda noite, antes de dormir, eu pensava em Dona Irene. Me perguntava se ela estava melhor, se a febre tinha voltado, se a infecção tinha sarado. Me pegava olhando para o quarto de hóspedes, esperando ver ela ali, deitada, descansando. Mas o quarto estava vazio, os lençóis lavados e dobrados, tudo no lugar. No terceiro dia, não aguentei mais. Selei trovão e fui até Lagoa Seca. O posto de saúde estava quieto quando cheguei. 2 mulheres esperavam na recepção, uma criança brincava no chão. A enfermeira me viu e sorriu. Seu Tião, veio ver Dona Irene? Vim. Como ela está? Muito melhor. A febre passou, a infecção está controlada. Dr. Alencar disse que ela pode ter alta amanhã. O peito se encheu de alívio. Posso ver ela? Pode. Está no quarto dos fundos. Atravessei o corredor estreito, passei pela salinha de curativos, cheguei na porta do quarto. Bati de leve. Entre! A voz de Célia veio de dentro. Abri a porta. O quarto era pequeno, com 2 camas, uma janela que dava para o quintal dos fundos. Dona Irene estava sentada na cama, apoiada em travesseiros, vestindo uma camisola limpa. O rosto ainda estava magro, mas tinha cor. Os olhos estavam vivos. Quando me viu, ela sorriu. Seu Tião, Dona Irene, eu disse tirando o chapéu. Vem saber como a senhora está. Viva, ela respondeu, graças ao Senhor. Célia levantou da cadeira ao lado da cama. Vou buscar água, ela disse, dando um jeito de deixar a gente sozinho. Volto já. Fiquei parado ali, sem saber direito o que fazer com as mãos. Dona Irene apontou para a cadeira. Senta. Sentei. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio bom, sem pressa. O doutor Alencar me contou, Dona Irene disse. Contou que o senhor atravessou o córrego cheio, que quase perdeu o cavalo, que arriscou a vida. Fiz o que tinha que fazer. Não, o senhor fez muito mais que isso. Ela estendeu a mão. Hesitei, depois segurei. A mão dela estava quente agora. Viva! O senhor me salvou 2 vezes. Ela continuou, a voz embargada. Uma vez na estrada, outra vez na sua casa. E não me deve nada. Não me conhece. Não tem obrigação nenhuma comigo. Não precisa ter obrigação para ajudar alguém, eu disse. Não, mas precisa ter coração. E o senhor tem. Dei um coração enorme, seu Tião, mesmo que o senhor tente esconder. Desviei o olhar, desconfortável. Não estava acostumado com isso, com elogio, com gratidão. O senhor mora sozinho, não é? Ela perguntou mais baixo. Moro. Há quanto tempo? 8 anos. Tempo demais. Olhei para ela. Os olhos dela estavam marejados. Eu também morei sozinha depois que meu marido morreu, ela disse. 5 anos sozinha naquela casa. Achei que era melhor assim. Que ninguém precisava de mim, que eu não precisava de ninguém. Mas estava errada, seu Tião. A gente sempre precisa de alguém. Sempre. As palavras dela bateram forte no peito. Eu me acostumei, eu disse, a voz saindo mais baixa que eu queria. Com a solidão, com o silêncio. Acostumou ou desistiu? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada, verdadeira. Não respondi, não sabia como. Quando eu estava naquela estrada, Dona Irene continuou. Esperando morrer, eu fiquei pensando. Pensando em tudo que eu não fiz, em todas as vezes que eu fiquei quieta quando devia ter falado, em todas as vezes que eu escolhi ficar sozinha quando podia ter escolhido estar com alguém. E eu pensei, se eu morrer aqui agora, vou morrer arrependida. Ela apertou minha mão. Mas aí o senhor apareceu e me deu uma segunda chance. Uma chance de consertar o que eu errei. De estar com minha filha de novo. De não morrer sozinha. E sabe o que eu percebi, seu Tião? O quê? Que a vida sempre dá uma segunda chance, mas a gente precisa aceitar, precisa escolher, não desistir. Senti um nó na garganta. Um nó velho, duro, que estava ali fazia anos. Eu não sei se consigo, eu disse, e a voz falhou.
Consegue. Eu vi o Senhor cuidando de mim. Vi a forma como o Senhor segurou minha mão quando eu quase fui embora. Vi a forma como o Senhor lutou. O Senhor não é um homem que desistiu, seu Tião. É um homem que está com medo. E isso é diferente. Fechei os olhos. Respirei fundo. Senti as lágrimas queimando, mas não deixei cair. Minha esposa, quando ela morreu, eu achei que tinha ido embora tudo o que importava. Achei que não sobrou nada. Mas sobrou o Senhor. Dona Irene disse, firme, e o Senhor importa, para o mundo, para mim, para Célia, para o próximo que precisar de ajuda e encontrar o Senhor no caminho. Abri os olhos. Ela estava me olhando com uma intensidade que fazia doer. Não desperdiça esse coração grande que o Senhor tem, ela disse. Não deixa ele morrer junto com quem já se foi, porque tem gente viva que precisa dele. Tem gente que ainda vai precisar. Não consegui segurar mais. Uma lágrima escorreu, depois outra. Limpei rápido com as costas da mão, envergonhado. Dona Irene sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de carinho. Tá tudo bem chorar, seu Tião. Tá tudo bem sentir. Tá tudo bem estar vivo. Célia voltou nesse momento, carregando um copo d'água. Parou na porta quando viu meu rosto, mas não disse nada. Só colocou o copo na mesinha e saiu de novo, discreta. Fiquei ali mais um tempo segurando a mão de Dona Irene, deixando as palavras dela afundarem. Palavras que eu precisava ouvir. Palavras que talvez eu estivesse esperando há 8 anos. Quando me levantei para ir embora, ela me chamou. Seu Tião, virei. Obrigada. Por me ensinar que vale a pena não desistir. A senhora que me ensinou isso, eu disse. Eu só estava fazendo a lida. A senhora que lutou. A gente lutou junto, ela corrigiu, e por isso a gente venceu. Saí do posto com o coração diferente, mais leve, mais aberto, como se alguma coisa que estava presa há anos tivesse finalmente se soltado. Montei em trovão e voltei pela estrada. O sol estava alto, o céu limpo, o ar quente, mas agradável. O cerrado estava verde depois da chuva, os passarinhos cantavam, e pela primeira vez em muito tempo eu reparei nisso. Reparei na vida acontecendo ao redor. Nas flores amarelas que tinham brotado na beirada da estrada, no canto da seriema longe, no cheiro da terra úmida, no azul do céu sem nuvens. Eu tinha passado tanto tempo só sobrevivendo que tinha esquecido de viver. Mas Dona Irene tinha me lembrado. Tinha me lembrado que ainda tinha tempo, que ainda tinha escolha, que ainda tinha algo para dar, algo para sentir, algo para ser. Quando cheguei na fazenda, os cachorros vieram me receber. Balancei a cabeça deles, falei com eles, dei comida. Fui até o curral, cumprimentei o gado, verifiquei a água, fui até a horta, arranquei mato, molhei as plantas, tudo igual, mas ao mesmo tempo, tudo diferente, porque eu estava diferente. Entrei na casa quando o sol começou a baixar. Acendi o lampião, preparei café, sentei na varanda, olhei para o pôr do sol pintando o céu de laranja, rosa, roxo, cores que sempre estiveram ali, mas que eu tinha parado de ver. Pensei em Marlene. Pela primeira vez em anos, pensei nela sem dor, só com saudade. Saudade boa. Saudade de quem amou e foi amado. Saudade de quem viveu junto e deixou marcas que nunca vão sumir. Mas também pensei que ela não ia querer que eu passasse o resto da vida sozinho, trancado, com medo de sentir de novo. Ela ia querer que eu vivesse. E talvez, só talvez, fosse hora de começar. Os cachorros deitaram aos meus pés. O vento soprou suave. As estrelas começaram a aparecer, uma por uma, até cobrirem o céu inteiro. E ali, sentado naquela varanda velha, no meio do nada, cercado de silêncio, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era felicidade ainda, não era alegria, mas era um começo, era a porta se abrindo, era a luz entrando,
Era a vida voltando devagar, como a chuva que molha a terra seca e faz brotar o que todo mundo achava que tinha morrido. Respirei fundo, olhei para o céu e pela primeira vez em 8 anos agradeci. Agradeci por estar vivo, por ter parado naquela estrada, por ter segurado aquela mão, por ter atravessado aquele córrego, por ter lutado, por não ter desistido. E ao agradecer, percebi que Dona Irene estava certa. A vida sempre dá uma segunda chance. Mas a gente precisa aceitar, precisa escolher não desistir, precisa escolher viver. E ali, naquela noite estrelada, eu fiz essa escolha. Escolhi viver de novo. Quando o silêncio encontra a vida. Uma semana depois, Dona Irene e Célia voltaram para se despedir. Eu estava no curral quando vi a poeira subindo na estrada, uma carroça puxada por um cavalo velho, indo devagar. Larguei o que estava fazendo e fui até o portão. Célia vinha guiando. Dona Irene sentada do lado, envolta numa manta, mesmo com o calor. Quando a carroça parou, desci e ajudei as duas a descer. Dona Irene estava diferente, ainda magra, ainda frágil, mas de pé, andando, viva. Vim me despedir, ela disse, antes de ir embora de vez. Vão embora? Vamos, Célia respondeu. Minha mãe vai morar comigo agora. Já arrumamos tudo. Fechamos a casa dela lá na roça. Daqui para frente ela fica comigo, onde eu posso cuidar dela, onde ela não fica sozinha. Olhei para Dona Irene. Ela sorria. Um sorriso tranquilo, de quem tinha encontrado o lugar certo. Que bom, eu disse, e era verdade. Que bom que a senhora não vai ficar sozinha mais. E o senhor? Ela perguntou. Vai continuar sozinho aqui? A pergunta pegou. Mas dessa vez eu não desviei. Não sei, eu respondi. Mas não do mesmo jeito, não como antes. Ela sentiu como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. Trouxe uma coisa para o senhor, Dona Irene disse, mexendo na bolsa velha que carregava. Tirou um embrulho pequeno, feito com pano de saco amarrado com barbante. Não é nada demais, mas queria que o senhor tivesse. Peguei o embrulho, abri devagar. Dentro tinha um terço, velho, de madeira escura, com as contas gastas de tanto uso. Era do meu marido, ela disse. Ele carregava esse terço no bolso todo dia, dizia que dava sorte, que protegia. Quando ele morreu, guardei. Mas acho que quem precisa de proteção agora é o senhor. Dona Irene, eu não posso aceitar isso. Pode sim, ela interrompeu firme. E vai aceitar. Porque quando a gente salva uma vida, a gente se torna responsável por ela de algum jeito. E agora eu me sinto responsável pela sua. Então leva esse terço. E toda vez que olhar para ele, lembra, a vida é preciosa demais para ser desperdiçada com solidão. Fechei a mão em volta do terço. As contas ainda estavam mornas, como se guardassem o calor de todas as mãos que já tinham segurado elas. Obrigado, eu disse, a voz saindo rouca. Célia se aproximou também. O Senhor mudou nossa vida, seu Tião. Mudou tudo. Minha mãe está viva por causa do Senhor. E eu aprendi que não posso deixar o tempo passar. Não posso deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, porque amanhã pode não chegar. Vocês também mudaram a minha, eu disse, e percebi que era verdade. Me lembraram de coisas que eu tinha esquecido. Ficamos ali mais um tempo, conversando sobre coisas pequenas. Sobre o tempo, sobre a fazenda, sobre os planos delas em Lagoa Seca. Célia contou que ia plantar uma horta para a mãe, que ia ensinar ela a fazer crochê de novo, que iam passar as tardes na varanda conversando. Vida simples, mas vida que valia a pena. Quando chegou a hora de ir embora, Dona Irene me abraçou. Um abraço apertado, forte, que não combinava com aquele corpo franzino. Não desiste de viver, seu Tião, ela sussurrou no meu ouvido. Promete para mim. Prometo. Ela se afastou, olhou nos meus olhos para ter certeza que era verdade. Viu o que precisava ver
e assentiu. Célia também me abraçou. Se um dia precisar de alguma coisa, ela disse, qualquer coisa é só aparecer. Nossa porta está sempre aberta para o Senhor. Sei disso. Ajudei as duas a subir na carroça. Célia pegou as rédeas, estalou a língua. O cavalo começou a andar. Fiquei ali parado, vendo a carroça se afastar pela estrada de chão. Dona Irene se virou e acenou. Acenei de volta. Continuei olhando até a poeira baixar e elas sumirem na curva. Depois, voltei para o terreiro. Os cachorros vieram fazer companhia. Trovão bufou do curral. As galinhas ciscavam perto da cerca. Tudo igual. Mas ao mesmo tempo nada igual. Entrei na casa. Fui até o quarto de hóspedes. A cama estava arrumada, os lençóis cheirando a sol. Olhei para o quarto vazio e não senti mais aquele aperto no peito. Não senti mais o vazio pesado de antes. Senti possibilidade. Senti que aquele quarto podia ser ocupado de novo. Não por Dona Irene, mas por alguém. Algum dia, quando fosse a hora certa. Fui até meu quarto. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá dentro tinha uma foto. A última foto que eu tinha tirado com Marlene, alguns meses antes dela falecer. Estávamos na varanda, ela sentada, eu de pé do lado. Ela sorria. Eu também. Peguei a foto e olhei por um tempo longo. Olhei para o rosto dela, para os olhos cheios de vida, para o sorriso que eu amava. E pela primeira vez em 8 anos, consegui olhar sem sentir só dor. Senti amor, saudade, gratidão. Mas também senti que estava tudo bem deixar ir. Estava tudo bem continuar. Obrigado, eu disse para a foto. Por tudo. Por todos os anos. Por ter me ensinado a amar. Mas agora eu preciso aprender a viver de novo. E eu sei que você entende. Sei que você ia querer isso. Coloquei a foto de volta na gaveta. Não a escondi. Não a joguei fora. Só guardei. No lugar certo. No passado que merecia ser lembrado, mas que não precisava mais tomar conta do presente. Saí da casa e fui até a varanda. Sentei no banco de madeira e olhei para o horizonte. O sol estava começando a descer, pintando o céu daquele jeito que só o interior do Brasil pinta. Laranja intenso, rosa choque, roxo profundo. Coloquei a mão no bolso e peguei o terço que Dona Irene tinha me dado. Passei os dedos pelas contas gastas, uma por uma. E enquanto fazia isso, pensei em tudo o que tinha acontecido. Pensei na estrada de chão onde eu encontrei ela. No fio de tempo que fez com que eu passasse por ali naquele momento exato. Alguns minutos antes, algumas horas depois, e eu não teria visto, e Dona Irene teria morrido sozinha, esquecida, sem nunca ter revisto a filha. Mas eu passei, e ela viveu. E de alguma forma misteriosa, inexplicável, aquele encontro tinha salvado nós dois. Porque não era só ela que estava morrendo naquela estrada. Eu também estava, devagar, em silêncio, secando por dentro como o pasto na época da seca. Mas Dona Irene tinha me regado de volta. Tinha me mostrado que ainda tinha vida dentro de mim. Que ainda tinha propósito. Que ainda tinha razão para acordar todo dia e seguir em frente. Não era sobre ser herói, nunca foi. Era sobre ser humano, sobre ver alguém precisando de ajuda e não virar a cara, sobre segurar a mão de quem está caindo, sobre lutar pelo outro quando o outro não tem mais força para lutar. Eu tinha feito isso por ela, e sem saber, ela tinha feito por mim também. Os cachorros se deitaram aos meus pés. O vento soprou suave. E ali, naquele silêncio que agora não pesava mais, eu entendi. Entendi que a solidão não era destino, era escolha. Entendi que o luto não precisava durar para sempre, que era possível guardar o amor sem carregar a dor. Entendi que a vida não tinha acabado quando Marlene morreu, só tinha mudado. E agora, depois de 8 anos, estava mudando de novo, para melhor. Olhei para o céu. As primeiras estrelas começavam a aparecer. Se existir um plano nisso tudo, eu disse para cima, para os caibros, para o infinito, obrigado por ter colocado ela no meu caminho,
por ter me dado a chance de fazer diferença, por ter me lembrado que eu ainda estou vivo. O vento foi a única resposta. Mas foi o suficiente. Fiquei ali até o céu escurecer por completo, até o manto de estrelas cobrir tudo. E quando finalmente levantei para entrar, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que amanhã seria diferente. De que o futuro não precisava ser só repetição do passado. De que ainda tinha tempo para coisas boas, para encontros importantes, para vidas que se cruzam e se salvam mutuamente. Apaguei os lampiões, tranquei a porta, deitei na cama. Mas antes de fechar os olhos, segurei o terço de novo, apertei as contas na mão e agradeci. Agradeci pela estrada de chão, pela mulher na beirada, pelo córrego cheio, pela tempestade, pelo medo, pela luta, porque tudo isso tinha me trazido até aqui, até esse momento, onde eu finalmente entendia que salvar uma vida não era só tirar alguém do perigo, era devolver o sentido, era devolver a esperança, era devolver a vontade de continuar. E Dona Irene tinha feito isso por mim tanto quanto eu tinha feito por ela. 3 meses depois, eu estava na horta quando ouvi a voz. Seu Tião! Levantei. Era a dona da venda de Lagoa Seca, acenando do portão. Tenho uma carta para o senhor. Carta. Fazia anos que eu não recebia carta. Fui até o portão, limpei as mãos na calça, peguei o envelope. Papel fino, letra caprichada. Abri ali mesmo. Querido seu Tião, escrevo essa carta para contar uma novidade. Minha mãe completou 70 anos semana passada. Fizemos uma festa pequena aqui em casa, com bolo, com vela, com gente que ela ama. Ela riu o dia inteiro, dançou, contou histórias. E sabe o que ela mais falou? Do Senhor. Falou de como o Senhor apareceu quando ela já tinha desistido. De como o Senhor não passou direto. De como o Senhor lutou por ela como se fosse família. Minha mãe está bem, seu Tião. Está viva. Está feliz. E tudo isso por causa do Senhor. Escrevo também para dizer uma coisa. O Senhor não salvou só ela. Salvou eu também. Porque me ensinou que não pode esperar para mostrar amor. Que não pode deixar para depois. Que a vida acontece agora, não amanhã. Obrigada. Do fundo do meu coração. Um abraço, Célia e Dona Irene. Dobrei a carta devagar. Guardei no bolso. E sorri. Sorri porque elas estavam bem. Porque a luta tinha valido a pena. Porque Dona Irene tinha chegado aos 70 anos quando podia ter morrido aos 69 naquela estrada de chão. E sorri porque eu também estava bem. Diferente. Transformado. Mas bem. Voltei para a horta. Continuei a plantar. E enquanto afundava as mãos na terra, pensei em como a vida é estranha. Como um encontro de alguns minutos pode mudar tudo. Como uma mão estendida pode salvar mais do que uma vida. Pode salvar um destino inteiro. Como às vezes a gente precisa salvar alguém para se salvar também. O sol brilhava forte. O céu estava limpo. E ali, naquela fazenda no meio do nada, no interior mais profundo de Goiás, um homem que tinha aprendido a viver com o silêncio, finalmente tinha encontrado a vida de novo. Não uma vida barulhenta, não uma vida cheia de gente, mas uma vida com sentido. Uma vida onde cada dia importava, onde cada encontro era uma chance, onde cada mão estendida era uma escolha de não desistir. Isso, no fim das contas, era tudo. Era mais do que suficiente. Era o que fazia valer a pena acordar todo dia, montar no cavalo e seguir pela estrada de chão. Porque nunca se sabe quem está esperando na curva, nunca se sabe quem precisa ser encontrado, e nunca se sabe quem vai salvar quem. Às vezes a gente pensa que está salvando alguém, mas no final descobre que foi salvo também. E é assim que a vida continua, é assim que o silêncio encontra a vida. E é assim que 2 estranhos se tornam razão um do outro para não desistir. 2 anos depois, a fazenda tinha mudado, não da forma que alguém de fora perceberia logo de cara.
Ainda era a mesma terra vermelha, o mesmo pasto seco na época da estiagem, a mesma cerca velha que eu consertava quando quebrava. Mas tinha mudanças, pequenas, importantes. A horta estava maior. Eu tinha plantado tomate, alface, couve, pimentão, mais do que eu conseguia comer sozinho. O excedente eu levava para a Lagoa Seca toda semana, distribuía para quem precisava. Dona Alzira da venda, seu Raimundo que morava só com os netos, a família do Zé Carpinteiro que tinha mais boca para alimentar do que dinheiro no bolso. A varanda tinha cadeiras novas, 3 em vez de uma, porque de vez em quando aparecia gente. Célia e Dona Irene vinham me visitar uma vez por mês, sempre trazendo bolo, sempre ficando para tomar café. O doutor Alencar tinha vindo 2 vezes, interessado nas ervas medicinais que eu cultivava, e tinha o padre Augusto, que aparecia sem avisar para conversar sobre a vida, sobre Deus, sobre o sentido das coisas. Eu não era mais o homem que vivia trancado no silêncio. Tinha aprendido a abrir a porta. Naquela manhã de sábado, acordei cedo como sempre, mas em vez de sair direto para o campo, fiquei na varanda tomando café devagar, olhando o sol nascer. Trovão estava no curral, os cachorros dormindo aos meus pés. Tudo tranquilo. Foi quando ouvi o barulho do motor. Uma caminhonete velha apareceu na estrada levantando poeira. Parou na frente do portão. Um homem desceu, chapéu na cabeça, camisa xadrez, cara de quem tinha dormido mal. "Bom dia", ele gritou. "Aqui é a fazenda do seu Sebastião?" "É", eu respondi, me levantando. "Em que posso ajudar?" O homem tirou o chapéu, passou a mão no cabelo suado. "Me disseram na cidade que o senhor é homem de confiança, que ajuda quem precisa." Quem disse isso? Todo mundo. O povo lá de Lagoa Seca fala muito do senhor. Fiquei sem jeito. Não sabia que meu nome circulava assim. "Tá precisando de alguma coisa?" Ele hesitou, como se não soubesse por onde começar. "É meu filho. Tem 12 anos. Estava brincando no pasto do meu sogro, lá pras bandas de Tocantins, e caiu dentro de um poço velho. A gente conseguiu tirar ele de lá, mas ele machucou a perna. Machucou feio. E agora não quer mais sair de casa. Não quer mais brincar, não quer mais nada. Só fica deitado, com medo." "Levou no médico?" "Levei. O médico disse que não quebrou nada, que vai sarar. Mas o menino não acredita. Acha que não vai mais andar direito, que acabou a vida dele." O homem limpou os olhos com as costas da mão. "Eu não sei mais o que fazer. Converso com ele, mas ele não escuta." Aí eu lembrei que o povo lá na cidade fala do senhor. Fala que o senhor tem um jeito com gente machucada, que o senhor entende de dor. E eu pensei, talvez o senhor possa conversar com ele, dar um conselho, alguma coisa. Olhei para o homem. Vi o desespero nos olhos dele, o desespero de pai que não sabe como ajudar o filho. "Onde vocês moram?" "Perto do vilarejo de Santa Cruz, umas 3 horas daqui." 3 horas, ida e volta, 6 horas de estrada. Podia dizer que não. Podia dizer que tinha serviço, que estava ocupado, que não era minha obrigação. 2 anos atrás, teria dito isso. Teria fechado a porta, voltado para Lida, esquecido. Mas hoje, "Deixa eu selar meu cavalo", eu disse. "Vou com você." O rosto do homem se iluminou. "Sério? O senhor vai mesmo?" "Vou." A estrada até Santa Cruz era longa e quente. Eu seguia a caminhonete montado em trovão, mantendo o passo firme. O homem, que me disse que se chamava Gilberto, ia devagar para não me deixar para trás, levantando poeira vermelha que grudava na pele. Enquanto cavalgava, pensei em Dona Irene, em como ela tinha sido encontrada na beira da estrada, machucada, desistindo, e em como um gesto simples tinha mudado tudo. Talvez fosse isso que eu estava fazendo agora. Um gesto simples, que podia ou não mudar alguma coisa, mas que valia a pena tentar. Chegamos na casa de Gilberto no meio da tarde. Era uma casa pequena, de tijolos à vista, cercada por um quintal de terra batida. Uma mulher saiu na porta quando viu a gente chegar. Devia ser a esposa dele.
Consegui, Gilberto disse para ela. Seu tião veio. A mulher juntou as mãos, agradecida. Obrigada, senhor. Obrigada mesmo. Meu menino está lá dentro. Não sai do quarto desde o acidente. Entrei na casa. Cheirava a comida recém-feita, a roupa lavada, a vida acontecendo. Gilberto me levou até um quarto pequeno nos fundos. Bateu na porta. João, tem alguém aqui que quer falar com você. Silêncio. Abri a porta devagar. O menino estava deitado na cama, de bruços, o rosto virado para a parede. A perna direita estava enfaixada, apoiada numa almofada. Me aproximei e sentei na beirada da cama. João, é? Meu nome é Sebastião, mas pode me chamar de Tião. O menino não virou, mas ouvi ele fungando baixinho. Seu pai me contou do acidente, do poço. Nada. Deve ter sido assustador. Cair assim, no escuro, sem saber se ia conseguir sair. O menino se mexeu um pouco. Ainda não virou, mas estava ouvindo. Sabe, João, eu também já tive medo, eu continuei. Medo grande. Do tipo que faz a gente querer desistir de tudo. Dessa vez, ele virou o rosto. Os olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Do que o senhor teve medo? De ficar sozinho pro resto da vida. De nunca mais importar para ninguém. De ser só um homem velho numa fazenda velha, esperando o tempo passar. E o senhor ainda tem medo? Às vezes. Mas aprendi uma coisa. Medo não é o problema. O problema é quando a gente deixa o medo escolher por nós. João ficou me olhando, processando. Minha perna dói, ele disse baixinho. Dói muito, e eu tenho medo que nunca mais pare de doer. Vai parar. Demora, mas para. O corpo sara. O que não pode é a gente parar junto com ele. Como assim? Me inclinei para frente. Você caiu num poço, João, mas não morreu. Machucou a perna, mas não quebrou. Está com medo, mas está vivo. E enquanto a gente está vivo, sempre tem jeito, sempre tem como levantar de novo. Mas e se eu não conseguir? Vai conseguir. Só não pode desistir antes de tentar. Fiquei ali mais um tempo conversando com ele. Contei da vez que eu caí do cavalo e quebrei 3 costelas. Contei de como fiquei semanas achando que não ia conseguir trabalhar de novo. E de como, aos poucos, com paciência, tudo voltou. Não era a mesma coisa, eu sabia, mas o menino precisava ouvir que dor passa, que medo não é para sempre, que a vida continua, mesmo quando a gente acha que parou. Quando saí do quarto 1 hora depois, João estava sentado na cama, não andando ainda, mas sentado, tentando apoiar o pé no chão. Pequenos passos, era o que importava. Gilberto me acompanhou até o portão. Os olhos dele estavam úmidos. Não sei como agradecer, seu Tião. Faz semanas que eu tento conversar com ele e nada. O senhor chega e em 1 hora... Não foi nada que eu fiz, eu disse. Foi ele que escolheu escutar. Eu só dei um empurrãozinho. Mesmo assim, obrigado. Montei em trovão e voltei para a estrada. O sol já estava baixando, pintando o céu de laranja. A viagem de volta seria longa, talvez tivesse que parar no meio do caminho e acampar. Mas não me importei. Tinha feito o que precisava ser feito. Cheguei em casa no dia seguinte, de manhã cedo. Cansado, com fome, coberto de poeira, mas de coração leve. Cuidei de Trovão, dei água e comida para ele, tomei banho no chuveiro frio do quintal. Coloquei roupa limpa e fui para a varanda. Tinha uma carta esperando. Reconheci a letra na hora. Célia. Abri. Querido seu Tião, minha mãe pediu para eu escrever e contar que ela está bem, muito bem. Está ajudando na igreja, cuidando de crianças, fazendo crochê para vender na feira. Diz que nunca se sentiu tão útil. Ela fala do Senhor todo dia. Diz que o Senhor salvou ela 2 vezes. Uma vez da morte, outra vez da solidão. E eu concordo. Escrevo também para convidar o senhor para vir almoçar aqui em casa domingo que vem. Vou fazer galinhada, aquela que o senhor gostou da última vez, e minha mãe quer mostrar os crochês novos que ela fez. Se puder vir, será uma alegria. Se não puder, a gente entende. Um abraço, Célia. Dobrei a carta, sorrindo.
Domingo que vem, galinhada, conversa boa, gente que importava. Sim, eu ia. Fiquei ali na varanda, olhando o horizonte. Pensei em tudo que tinha mudado desde aquele dia na estrada, desde que eu encontrei Dona Irene. Pensei em como um encontro de minutos tinha mudado anos. Pensei em como segurar uma mão pode salvar duas vidas. Pensei em como a gente nunca sabe o que está esperando na curva, mas precisa estar disposto a parar, a olhar, a ajudar, porque no fim é isso que faz a vida valer a pena. Não é o tamanho da fazenda, não é a quantidade de gado, não é ter muito ou ter pouco, é o que a gente faz com o que tem. É como a gente trata quem cruza nosso caminho. É a escolha de não passar direto quando alguém precisa. Marlene costumava dizer que a gente planta o que colhe, e ela tinha razão. Eu tinha plantado silêncio por 8 anos, e colhi solidão, mas depois plantei empatia, plantei cuidado, plantei mão estendida, e agora estava colhendo vida de novo. Não uma vida perfeita, não uma vida sem dor, mas uma vida que importava, uma vida que tocava outras vidas, uma vida que deixava marca. O vento soprou suave, os cachorros dormiram ao sol. E eu, Sebastião, fazendeiro viúvo, solitário, calejado pela vida, entendi finalmente o que Dona Irene tinha tentado me dizer naquela cama de hospital. A vida sempre dá uma segunda chance, mas a gente precisa aceitar. Precisa escolher não desistir. Precisa escolher ver o outro. Precisa escolher parar. E quando a gente escolhe isso, quando a gente realmente escolhe, descobre que nunca esteve sozinho. Descobre que tem gente esperando ser encontrada. Gente esperando uma mão estendida. Gente esperando alguém que não passe direto. E às vezes, sem saber, a gente é essa pessoa. A pessoa que chega no momento certo, a pessoa que faz diferença, a pessoa que lembra o outro que ainda vale a pena lutar. Olhei para o céu azul, sem nuvens. Respirei fundo, senti o cheiro da terra, o calor do sol, o vento na pele. Senti a vida e agradeci. Agradeci por ter parado naquela estrada, por ter visto Dona Irene, por não ter passado direto, porque foi ali que tudo mudou. Foi ali que o silêncio encontrou a vida e descobriu que eram feitos para andar juntos, não como inimigos, mas como companheiros de estrada, no caminho que a gente escolhe trilhar. Todos os dias, a cada curva, a cada encontro, a cada mão que a gente decide estender.